Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui a Gisele Costa Maffei, odontologista do esporte, trabalha com diversos clubes de futebol, esportes olímpicos, então tem uma ampla bagagem aí na odontologia voltada para atletas, né? E a ideia com você hoje, Gisele, é falar um pouco sobre isso, sobre a odontologia do esporte, para que as pessoas entendam um pouco essa especialidade e o porquê que o atleta pode se beneficiar da odontologia do esporte, e não em qualquer consultório, né? Bem-vindo, primeiramente, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, João, agradeço muito o convite por poder estar aqui trocando com você essas suas entrevistas, esses seus bate-papos são muito interessantes, muito esclarecedores e eu espero poder também contribuir esclarecendo para profissionais e para pessoas físicas, atletas, quem queira entender um pouco mais do que a odontologia pode oferecer para um diferencial de um praticante de exercício físico, como também para atletas amadores e profissionais. Ótimo. Para começar, Gisele, acho que é uma área que muita gente desconhece, né? Quando você fala em medicina esportiva, você fala em médico, ortopedista, cardiologista, nutricionista, psicólogo. Odontologista é uma especialidade que as pessoas acabam não pensando muito quando você fala em esporte, né? Então eu queria primeiro que você me falasse um pouco como é que começou essa jornada aí dentro da odontologia do esporte, como é que começou essa especialidade e o que o atleta pode se beneficiar de estar procurando um dentista que trabalha com foco no esporte, não ir no dentista que tem na esquina de casa, né? A saúde bucal todo mundo sabe que é importante cuidar. Agora, por que precisa ter um especialista no atleta? Muito bacana, muito importante essa pergunta para a gente poder divulgar e disseminar esse conceito cada vez mais. A odontologia do esporte, eu diria que dentro das áreas que trabalham com esporte, das áreas de saúde, é uma das mais novas, é uma das mais recentes. Ela virou especialidade em 2016, mas ela não tem, a gente não aprende isso nas nossas faculdades, na graduação. Como a gente não aprende na graduação, já começa que o próprio dentista, às vezes, já sai formado sem saber que existe essa especialidade. Então, já é aí um desafio para a área e para a população conhecer. Então, hoje a gente está nessa luta pela disseminação, pela divulgação desses diferenciais que nós da odontologia podemos oferecer para praticantes de exercício físico, para atletas, para que ela consiga cada vez mais deslanchar. Hoje, João, como você sabe, eu trabalho com equipes de alto rendimento em alguns clubes de futebol e esportes olímpicos também, e isso é uma grande oportunidade para a odontologia do esporte. Então, é um negócio para mim, para minha empresa, mas é a maneira, muitas vezes, o alto rendimento é que coloca holofotes, né, em uma especialidade, como numa marca de roupa, né, que vai lá patrocinar, é uma Nike, é uma New Balance. Então, a visibilidade que o esporte de alto rendimento dá para o que for que passar por ela é muito grande. Então, isso é importante para a especialidade como um todo, e a gente está fazendo o possível para que essa informação seja disseminada para todo um país. Hoje a gente tem mais de 400 mil dentistas formados e ainda não é uma matéria de graduação, você imagina isso. Então, aí que está essa novidade da odontologia. Enquanto o dentista não sabe, ele não conta para a população, enquanto a população não sabe, ela também não procura. Mas, aos poucos, os profissionais, também colegas da área da saúde, já sabem desse nosso envolvimento, da nossa contribuição, como você e outros profissionais, e aos poucos a coisa vai acontecendo cada vez mais. Ótimo. Bom, então a ideia é discutir um pouco alguns aspectos específicos aí da saúde bucal do atleta, né? E entender que existem alguns mecanismos de a gente tentar proteger e até de realizar certos tratamentos, porque como
o esporte é uma atividade com muito risco de trauma, dependendo da modalidade, existe muito medo de, enfim, traumas numa boca que esteja em tratamento aí, né? Para a gente começar, poderíamos falar um pouco sobre as bebidas esportivas, né? Como que vocês, odontologistas, enxergam as bebidas esportivas? Que tipo de efeito eles podem ter sobre a saúde bucal e o que pode ser feito para minimizar os efeitos negativos nesse sentido? Ah, ótimo. O consumo frequente de suplementos, de bebidas ácidas e a diminuição do fluxo salivar que costuma ocorrer durante a prática esportiva podem levar a uma perda localizada mesmo nos dentes e irreversível da estrutura dos dentes. Então, como uma proteção, a gente precisa entender quando esse processo está acontecendo e intervir. Mas intervir de que maneira? Muitas vezes, João, o dentista especializado no esporte, ele não deve falar, você não deve tomar isso. Se é uma suplementação importante para o esporte, a gente tem que falar como é que você toma isso, como é que você suplementa, como é que você faz todo o seu aporte nutricional, de forma que você também não estrague os seus dentes. Então, é onde a gente tenta trabalhar, né? Então, a gente tem... Fala, pois Não, não. pode falar, pode falar. Não. Então, a suplementação do treino, ele deve passar por uma orientação do dentista, justamente, por exemplo, vamos lá, você vai tomar um isotônico, ele é extremamente ácido, mas muitas vezes é muito útil, muito importante durante um treino longo. E então, o que você vai, o que eu posso falar? Não tome de jeito nenhum. Se isso foi recomendado, se isso te dá uma melhoria no teu treino ou na tua, né, qualidade, o que a gente pode sugerir? Ingere água na sequência, porque isso faz com que você diminua, com que a boca fique um ambiente tão ácido. Essa é uma das dicas. A mesma coisa, por exemplo, com a ingestão de sachês, de gel de carboidrato, né? Como é que a gente pode trabalhar de forma que... Porque ele fica ali todo grudado nos dentes, né? E por algumas horas, né? Durante provas longas, provas de ciclismo, por exemplo. Então, como é que a gente trabalha isso? Nesse mesmo exemplo, por exemplo, é a ingestão, por exemplo, de líquidos não ácidos na sequência, para diminuir essa acidez local, ou para diluir, no caso dos sachês, que criam essa viscosidade, para diminuir essa situação bucal. Ainda em relação à erosão, porque você fala em consumo de alimentos ácidos, mas a gente tem também água da piscina, cloro. Então, o cloro também cria também uma região ácida na boca. Então, eu coloco no mesmo assunto, João, porque é uma acidez que ataca os dentes, né? E que às vezes você não se pensa. Então, o cloro, a piscina deve estar com um nível de cloro bem controlado. Então, quando não está, a gente precisa ficar de olho, porque senão cria essa mesma acidez. Então, aí vai longe. Ótimo. Mas se for pensar em saúde, em erosão do dente, muitas vezes isso se inicia de uma forma assintomática, né? E aí muitas vezes fala, não, precisa ter mais atenção com a escovação. E no fundo o problema não está ali. Perfeito, é isso mesmo. Muitas vezes assintomático, eu diria que na maioria das vezes. E esse desgaste também, essa erosão dos dentes pode acontecer de forma contrária, né, de dentro para fora, né, por conta de acidez estomacal, de refluxos, que são comuns em atletas por vários motivos diferentes, né, e também agridem bastante a superfície do dente. E é uma doença silenciosa, o atleta não percebe, então ele vai perceber depois que já estiver num grau muito muito aumentado, muito acentuado, e aí a gente só tem que fazer um tratamento corretivo, e muitas vezes é um tratamento corretivo grande, pesado. Então, essa visita ao dentista que tem esse olhar do esporte já começa ou a prevenir que esse caso se agrave, ou a trabalhar junto com o nutricionista, junto com a suplementação. Então, esse é um dos diferenciais. Você tinha me perguntado na primeira pergunta, você tinha falado assim, quais são os diferenciais, né, que um dentista do esporte
Porque um atleta deveria procurar um dentista do esporte. Então, essa é uma das observações que ele tem que ter, que a gente tem como diferencial, mas a gente também trabalha com doping, tem que ter uma responsabilidade ao medicar, o tipo de saliva, o que fazer ou não, a gente entrega melhorias na respiração, no sono, então um monte de coisa. Ótimo. Bom, e a ideia é que a gente vai abordando um pouco cada um desses assuntos, né? Oba, Ah, vamos sim. muitos esportes de trauma, de contato físico, onde os contatos são frequentes e intensos, ah, envolvem um risco aumentado para fratura nos dentes, né? E, vamos dizer, você tem atletas ali que até se sentem, de alguma forma, orgulhosos aí, né? Por essas dentes quebradas aí, uma prova aí de Sim. virilidade, né? Vamos dizer assim. Mas quais são os pontos, os problemas que podem estar, além de uma questão estética, associados a um dente quebrado no esporte? Olha, dor, desconforto, quadros de inflamação. Então, o que acontece, João? Um atleta com dor e desconforto atrapalha a performance, né? É simples, é fácil de contar, né? Quando você tem ali um dente quebrado não tratado, além da dor, do desconforto, você pode criar um quadro inflamatório no entorno, ou no próprio dente, ou na região toda periodontal, que é o entorno. Quadros inflamatórios pioram performance? É claro que pioram, por menor que seja o foco inflamatório, infeccioso, né, dentro da boca, o que acontece? Às vezes o atleta também, mais uma vez, às vezes é até assintomático, né? Mais uma vez a gente fala no assintomático, porque o corpo manda defesa, né? E fica ali tentando defender aquele problema, aquela infecção, aquela inflamação. Acontece que está roubando de algum lugar, está roubando da sua performance, né? Enquanto quando você se livra de quadros infecciosos, inflamatórios, de dor, desconforto, você tem um organismo mais pleno para aproveitar o seu melhor rendimento. Então, já começa daí. Ótimo. E para esses atletas, então, que dica que você pode dar? Pô, tá ali no campo, quebrou o dente, o que pode ser feito aí? A gente tem até um bannerzinho explicativo, porque é uma pergunta bastante interessante, né? O que fazer com cada tamanho de fratura ou com cada grau, né? Cada extensão que pode acontecer. Então, é assim, quebrar um pedacinho pequenininho não está incomodando? Vai embora, né? Imagina que eu vou falar, João, para o médico, para o fisioterapeuta, para o atleta que está ali com sangue nos olhos, vai embora. Mas, quando é uma fratura um pouco maior, que envolve sangue, a gente já sabe que, inclusive, quando sangra, já tem que parar alguma partida, alguma competição. Isso não em esportes de luta, né? Mas em futebol, em basquete, enfim. Mas, se você está com adrenalina e está conseguindo continuar a partida e é permitido, vai embora. Mas vou aumentando o grau de perda, né, de estrutura dental. Agora, se houve uma avulsão, se esse dente voou, todo campeonato de futebol, pelo menos um dente sai voando. Assim, é que às vezes não é televisionado ou não é nem percebido, mas a gente tem assim inúmeros vídeos desses, eu coleciono, né? que o dente vai longe. Então, o que acontece? Também já vi quando o caso de dente sair, o atleta pegar e falar, e jogar fora, porque ele quer continuar jogando naquele momento, né, de adrenalina, e ele quer, depois ele resolve isso. Mas não deveria, tá? Aí, esse é um momento de falar assim, para e sai, porque esse dente, para você repor na sua vida, vai ser muito mais trabalhoso, né? Fechamento do espaço ósseo, talvez um enxerto, depois um implante não dá o mesmo resultado estético, e a mastigação, quantas vezes durante a vida você vai ter que trocar isso? Então, para o próprio clube, para o próprio atleta, passar por todo esse processo vai fazer com que ele perca mais tempo de performance entre idas ao dentista, medicação, cirurgias e tudo mais. Então, o que você faz quando você tem uma avulsão de um dente, por exemplo, ele voou longe? Você deveria, sempre que possível, o médico ou o responsável deveria tirar, sim, esse atleta de campo, e esse dente poderia ser guardado
na própria boca. Inclusive sem lavar, tá, João? Porque se você lava e tira ali os ligamentos do dente, fica mais difícil de colocar no lugar. Aí vai imediatamente para o consultório mais próximo, que possa te dar um atendimento, e recoloca esse dente no lugar. Isso ganha em tempo de performance, não naquela partida, mas para as próximas. Porque uma boa reposição do dente impede, diminui a chance de você ter uma série de outros procedimentos que façam com que você pare por mais tempo seus treinos ou as suas próximas competições. Então, essa é uma das dicas bacanas. Ótimo. E se não foi uma avulsão, foi uma fratura, mas uma fratura mais maior, ah, faz sentido você guardar esse dente, levar, porque aí você não vai conseguir colocar na boca, mas o que você faz aí? Faz sentido sim. Hoje a gente faz colagem de estruturas dentais e é muito bacana, porque quanto mais tempo a gente consegue fazer com que esse dente natural permaneça na boca. Hoje a gente vive, através de vocês, João, é mérito de vocês, dos médicos, hoje a gente está vivendo 100 anos, né? E os dentes, então tem que durar 90. Se a gente tirar os dentes de leite, né? Estou fazendo uma conta, assim, tirar os primeiros anos de vida que são de dente de leite, nossos dentes têm que durar 90. Se você, com 20, né? Na época de um atleta, 20, 30 anos, perde um dente e fala, tanto faz, já vou colocar um implante, ou tanto faz. Quantas vezes ele vai ter que trocar isso? A tábua óssea ficou modificada. Então, chega uma hora que começa a complicar mais. Então, se você pode guardar a estrutura do dente que fraturou, guarda que a gente vai tentar fazer uma recolagem, uma recolocação, para que esse dente dure o mais tempo possível. Muitas vezes precisa de tratamento de canal, e tudo isso é previsto dentro da odontologia. Ótimo. Bom, muitos atletas eles vêm de uma origem humilde, onde muitas vezes eles não têm acesso a um tratamento de saúde bucal durante a infância, adolescência, né? E chegam de fato num período aí de esporte profissional, já com os dentes em uma condição, vamos dizer, ruim, né? Esses atletas, eles de alguma forma dependem da imagem deles até, né? Muitas vezes eles, até do ponto de vista financeiro, a imagem deles é importante. E muitos acabam optando por tratamentos estéticos, né? Como as facetas e lâminas, enfim. Nesses esportes com risco de trauma, isso é recomendável? Tem alguma orientação específica para o atleta? Olha, excelente pergunta, porque hoje a estética, a vaidade, tá assim, todas as pessoas têm interesse em melhorar a sua imagem, né? Até porque hoje uma criança já nasce com uma câmera na mão através do celular, né? Se olhando os outros através das redes sociais, se julgando. Então a aparência já para um todo, um universo grande de pessoas, já acaba sendo muito importante. E para o atleta que acaba podendo ter vantagens econômicas através de patrocínios e tudo mais, além, né, dos seus rendimentos através do próprio esporte que pratica, mais ainda, né? O que está acontecendo é que, por exemplo, em relação a traumas, o que a gente poderia, o que a gente indica bastante são as proteções. Usar protetor bucal, sim, em grande parte dos jogos, em grande parte dos esportes. Esportes de contato, não só esportes de combate, né? Como as lutas, mas os esportes de contato, sim, como futebol, como basquete, bike, por que não? Qualquer esporte que tenha como base o ciclismo, skate, porque é onde você com frequência tem uma chance de cair, de ir com a cara no chão, quebrar os seus dentes, né? Agora, se é recomendado fazer lentes de contato, fazer ajustes estéticos, sim, por que não? Né? A gente pode se beneficiar disso porque dá uma autoestima maior e também para o caso de atletas, como a gente estava falando, que ainda podem, né, ter mais ganhos por conta de patrocínios e expor a sua imagem também. Mas o que está acontecendo hoje, João, é muito preocupante. A minha primeira especialidade é prótese, que são peças laboratoriais, ou seja, lentes de contato, é uma das minhas primeiras especialidades. Na sequência, odontologia estética,
Porque se a gente vai fazer dentes, por que não fazer o mais bonito possível, o mais harmonioso possível? Então, isso está no meu DNA de dentista, né? Até depois eu fazer a odontologia do esporte. Mas, então, eu não critico de forma alguma, mas o que está acontecendo agora é que está sendo ofertada uma quantidade de tratamentos estéticos, algumas vezes por profissionais que não têm a bagagem suficiente, ou que, principalmente quando a gente fala em atletas, se a gente fala em atletas profissionais, eles são muitas vezes assediados para ganhar os tratamentos, e eles vão por quem ofereceu primeiro, ou quem ofereceu melhor, ou quem, né, tem um encantamento maior, mas muitas vezes isso traz seríssimos problemas. Então, para a gente que tem serviços de odontologia dentro de clubes esportivos, isso se torna um desfavor enorme, porque cai depois na mão da gente. O atleta vai, porque ele ganhou um serviço de um colega dentista que ele nem sabe qual é a qualidade de serviço que é colocado, depois ele volta com alguns problemas muito importantes. João, dois principalmente que eu consigo falar aqui de cara. Por exemplo, a adaptação em relação à gengiva, se não é muito bem planejada e muito bem feita, o que acontece? Cria no periodonto, que é gengiva e osso, um grau de inflamação enorme. E esse grau de inflamação, aquilo que a gente já comentou algumas vezes, não dói, não incomoda. Então o atleta só vai. Só que quem é que está lutando com esse grau de inflamação? E como são em vários dentes, além da luta, né, para diminuir esse grau de inflamação, então está roubando energia do organismo, ainda tem outra. Essa quantidade inflamatória que é maior cai na circulação sanguínea, né? E a gente tem relatos importantes, né, estudos importantes, já bastante documentado, de encontrar micro-organismos de problemas periodontais, que são da boca, alojados em músculos, né? Eles têm uma afinidade por músculo. Então, que músculo é esse? Esse é o músculo do mau rendimento. Esse é o músculo que não consegue avançar do jeito que deveria, algumas vezes. Então, não é sempre que isso acontece relacionado à odontologia, mas isso também acontece. Então, precisa ser olhado. Uma outra coisa, João, em relação ao comprimento. Eu vou fazer lentes de contato porque meus dentes são pequenininhos, são curtinhos, né? E aí, vamos fazer dentes grandes. Se ele não cabe no seu espaço interbucal, se ele não cabe no comprimento ideal muscular, o que acontece? Exagerando aqui, o atleta tem que reacomodar. Reacomodar, o nosso organismo reacomoda, a gente que nem marionete. Ele acomoda, só que ele acomoda às custas de alguma compensação que a gente não deveria fazer com esses músculos, porque esse músculo, trabalhando de forma errada, vai jogar para cá, vai jogar para o resto do corpo. Então, a gente tem problemas importantes também. Já tive alguns casos de atletas que tiveram lesões que, depois de passado por ótimos ortopedistas, assim, com o clube olhando, sabe? Com profissionais competentes olhando e que, passado em cada uma das áreas da saúde, que não conseguia achar o motivo ou tratar, tinha também a gente fazendo parte da equipe, tinha o componente odontológico, que em alguns casos era isso. O atleta tinha que ficar um pouquinho torto para caber aqueles dentes longos daquele jeito, e de vez em quando soltavam. Quando soltava, ele corria para colocar. Então, e quando soltava, pensa no psicológico também, João, ele se acanha um pouco num jogo, numa partida, não sei o quê. E, além disso, ele tinha que trabalhar um pouquinho torto. Aí ele ia lá, recolocava, ficava um pouquinho torto de novo. Uma bola de neve. Ótimo. Bom, falando um pouco em protetor bucal, a gente pensa muito em protetor bucal nos esportes de combate, boxe, né? Mas que outras modalidades você costuma recomendar o uso do protetor bucal? Ótimo. Hoje, nós da odontologia, em primeiro lugar, a odontologia do esporte, a gente gosta muito de falar, acho muito importante, e você sabe disso. Odontologia do esporte não é só o uso de protetor bucal, né? Tanto que é por isso que a gente está discutindo todos os outros aspectos, mas a gente gosta de dizer que deveria ser recomendado para grande parte dos esportes, que te dê uma proteção para que você não passe por problemas maiores em traumas e quedas. Então, a gente fala
de todas as lutas, né? Aí a gente fala em futebol, a gente fala em basquete. Eu diria que primeiro que um futebol, dentro dos esportes que a gente tem aqui no Brasil, o basquete tem mais traumas de face por conta de um salto e o outro tá com o cotovelo ou o ombro, então a queda, a pancada é sempre grande nessa região da face, e então muitas vezes é a mandíbula batendo contra os dentes de cima, então a gente vê uma avulsão, uma fratura de tecidos ósseos bastante importante, que o protetor bucal poderia minimizar. Então a gente fala do basquete, do futebol também acontece bastante, e aqui, como a gente comentou, ciclismo, porque existem tombos, existem quedas importantes, skate, como não, por que não? E por aí vai, uma série de esportes em que o atleta tenha a chance de ou cair e não conseguir proteger os seus dentes, ou de receber uma pancada. Então, todos os atletas de contato já seriam importantes. Ótimo. Bom, você trabalha dentro de diversos clubes aí da Série A de Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Então você tem, vamos dizer, um tempo para estar junto com esse atleta, para tentar mostrar tudo isso. Você consegue convencer eles com o uso desses aparelhos? Vamos falar em números. Você tem ideia, para você pegar uma porcentagem mais ou menos de atletas de futebol que jogam com protetores bucais? Muito poucos. Muito poucos. A gente não consegue, isso é um trabalho de formiguinha, mas é aquilo que a gente, desde o começo da nossa conversa, eu acho que faz parte também. Enquanto a população em geral não conhece, a população em geral de praticantes de exercícios físicos, de atletas amadores e profissionais, mas não conhece as vantagens da odontologia do esporte, então eles não usam. Então a gente vai e fala para um ou para outro, que a gente está lá dentro, está junto com eles, vamos usar, é importante, vai prevenir um trauma. Ninguém mais usa, o atleta não usa. Aí começa a usar aquele que sofreu um trauma muito importante e que avulsionou 2 dentes, quer dizer, saiu para fora, mas outros 2 entraram para dentro e perdeu a tábua óssea, ficou 2 meses e pouco para fora de competição, e aí esse começa a usar e começa a dar o exemplo. Mas aí vira 1, 2 atletas em cada equipe. Num time inteiro é sempre um atleta que usa e que joga, e que se todo mundo olhar meio de lado para ele, ele às vezes acaba deixando de lado também. Ainda é um trabalho que a gente tem que fazer. No consultório particular, com atletas amadores, com praticantes de exercício físico, a gente consegue uma adesão muito maior, porque você consegue explicar o tamanho da perda que vai ser, o quanto isso toma em estética, o quanto isso toma de tempo, o quanto isso toma do financeiro, né? De dor e desconforto, o deixar, o não usar o protetor, né? Então, o atleta entende melhor e tem uma adesão muito maior. E mais uma coisa bacana, que a gente faz, uma vez que é feito bem confeccionado, João, por isso que alguns de nós temos tido bastante adesão, e muitos outros de nós, dentistas, não temos conseguido adesão, porque é o quê? O protetor bucal que existe facilmente hoje é o protetor comprado na porta da academia, é o protetor comprado nas lojas de material esportivo. Esse protetor é PNG. Ele não adapta bem na sua boca, nem na minha, e então ele me incomoda aqui em cima, ele tem um volume muito maior, porque minha boca minha arcada, às vezes é G e a sua é M, porque não é porque você é homem, é uma herança de pai, de mãe, usou aparelho, não usou, como é que é? Então, quando você não usa o protetor adequado, você não acha legal, e se você não acha legal, você descontinua e fala para o seu coleguinha, não usa isso não, que é muito ruim. Então, o protetor bucal feito por um dentista especializado em fazer protetor bucal, muitas vezes o dentista do esporte, ele vai ser confortável, ele vai te permitir, ele não vai ficar soltando, ele não vai ficar te machucando, e ele vai permitir que você fale, porque muitos dos esportes a gente precisa falar
com o nosso time, falar com o adversário, falar com o técnico, a gente consegue ingerir líquidos, então esse é um protetor bucal confortável, né? E aí a gente diferencia, para você ver o grau de diferenciação para dar conforto, João, que eu diferencio sexo, tipo de esporte, peso e altura e idade para fazer um protetor bucal confortável para o meu paciente atleta, né? A hora que você leva tudo isso em consideração, o protetor bucal é sentido, é percebido como um ganho, como uma proteção e não como uma coisa que incomoda. Ótimo. Não atrapalha a respiração desses atletas. Não atrapalha, a gente tem que fazer num volume correto, por isso que eu levo em consideração sexo, peso, altura, o esporte que é praticado. Tem alguns profissionais que falam assim, eu vou fazer um bem grosso, porque aí protege de verdade. Na verdade, dependendo do seu esporte, você não precisa, e esse vai te atrapalhar. Então, depende do grau de cargas que você pode receber naquele esporte. Depende da sua altura, do seu peso, e aí a gente tem o protetor ideal, que não deve atrapalhar nem na respiração, nem na fala, nem na deglutição, tá? Na fala é assim, um ligeiro momento de aprendizado para você reposicionar a língua, lábio, e depois passa, sai igualzinho, você fala igualzinho. Então, é porque às vezes aquele atleta não teve a oportunidade de ter um protetor confeccionado para ele dentro das qualificações ideais. E também tem outra coisa, sabe, João? A gente estava comentando antes sobre equilíbrio, né? Sobre lesões e desequilíbrios e tudo mais. Se o protetor bucal também, depois de todas as características, ele é confortável, ele permite falar, ele não incomoda, não solta da boca, mas se ele não for bem adaptado, dentes de cima com os dentes de baixo, a mordida, a altura em que os músculos vão ficar também, se tudo isso não for levado em conta, ele também fica desconfortável. E aí a gente quer descontinuar o uso, porque é desconfortável. Então também tem que ser feito um ajuste pensando no músculo, pensando nos pontos de contato dos dentes. Tudo isso faz o sucesso de um protetor. Ótimo. Bom, muitos atletas precisam fazer, tem indicação de fazer uso dos aparelhos ortodônticos, eventualmente dos aparelhos fixos, né? Ao mesmo tempo, principalmente para o futebol, é muito comum um trauma, principalmente com a bola, né? Uhum. Alguma recomendação específica para esses atletas? Olha, várias. A gente acredita muito no tratamento e no atendimento do atleta desde a base, desde a fase da formação. A fase da formação é a época em que a gente pode estar fazendo as maiores mudanças, então movimentações ortodônticas, extração de dente, de siso, prevenção, ensinar realmente tudo o que deve ser feito como para prevenir problemas odontológicos. E, se possível, essa seria o melhor momento para fazer movimentação ortodôntica. E aí a gente tem vários tipos de movimentação. Então a gente tem aparelhos fixos, aparelhos móveis. Quando são os fixos, se eles têm aqueles brackets externos, ou de metal ou de porcelana, mas que fica fixo por ano, por meses, ano ou anos na boca do atleta, a gente deveria pensar na proteção, sim, através de protetor bucal, né? E uma coisa interessante, João, que a gente estava comentando, é que, vamos pensar junto, se a gente vai usar um aparelho para movimentar a posição dos dentes, vai sair do lugar A, que não é o ideal, para o B, vai vir daqui para cá. Se eu coloco um protetor bucal neste formato em que ele está agora, eu vou limitar a movimentação dos dentes, a movimentação ortodôntica. Então, até isso tem que ser pensado quando vai ser feito um protetor bucal, para estudar junto com o ortodontista, junto com a movimentação, para que lado vai ser essa movimentação, para dar esse espaço dentro do protetor bucal, e de tempos em tempos a gente ir acompanhando, talvez trocando. Então, precisa trocar durante um tratamento, às vezes, de 2 protetores bucais? Precisa, mas e daí? Está protegendo seus dentes, está conseguindo fazer a sua movimentação. E movimentação de arcada, desde que bem feita, é muito bem-vinda para, de novo, que nem a gente falou do protetor, a gente quer que os nossos dentes também tenham bons contatos, bem distribuídos, para que os músculos estejam trabalhando no melhor comprimento, não tenha torções, não tenha um impacto errado. Então, é muito bem-vindo.
Agora, durante a fase da movimentação, se é muita movimentação ortodôntica, a gente provoca uma certa bagunça. Isso é sabido, a odontologia sabe disso. Por exemplo, se você precisa, todos os seus dentes são apinhados, um em cima do outro, o que você precisa? Primeiro você abre tudo para depois fechar. Então, você provoca situações de desequilíbrios bucais. Então, você precisa, inclusive, ver qual é o momento do atleta para você fazer a movimentação. A gente teve um atleta que fez uma movimentação ortodôntica importante, chegou até um ponto X bacana e depois parou a movimentação. Depois disso, ele ficou muito tempo sem continuar a movimentação e ele começou a se lesionar e a gente foi entender o porquê. Médico, dentista, fisioterapeuta, todo mundo trabalhando junto em equipes que entendem, né, a posição de cada um e chegamos à conclusão de vamos ver a odontologia, porque pode ser por aí mesmo, porque o resto estava tudo em ordem, o treinamento estava correto para ele, para a capacidade dele, e ele é um atleta que estava decolando e de repente começou a lesionar, não ia muito bem. Como a história acabou na odontologia, tá? O que era? Ele fez a movimentação ortodôntica e deixou a boca pronta para fazer a próxima parte, que era cirúrgica. Ele era prognato, isso daqui era bem para frente, tá? Então, a movimentação deixou os dentes com contatos errados. Os contatos iam ficar certo assim, estava certo, mas assim que ele fizesse a cirurgia. Como ele não foi fazer a cirurgia ortognática para terminar essa correção, ele passou muito tempo com os dentes mal posicionados. Estavam certinhos para o próximo passo odontológico, que era a cirurgia. Mas ele não ia parar para fazer a cirurgia. Ele falou assim, eu estou no momento da carreira, ele era sub-20, de um time de Série A do futebol brasileiro, e ele estava sendo entre um dos atletas revelação. Então, ele estava num momento que começou a se lesionar, que ou ele parava, ou ele era vendido, ou ele subia para o profissional. Mas ele começou a lesionar, e como não era das outras áreas, e a gente teve a oportunidade de investigar e de ver os desequilíbrios daqui, até onde estavam indo, a gente teve que sentar com a família, né? Porque o atleta tinha menos de 18. Era menor de 18, era um sub-20 com 17 anos e tanto, e com o atleta falar assim, vamos continuar a sua movimentação ortodôntica, a fase cirúrgica, gente, agora eu não vou parar, porque eu vou ter que parar algum tempo, isso e aquilo, eu estou voando e tudo mais. Então, a gente, neste caso, teve que fazer a remoção do aparelho ortodôntico, e aí como é que faz com os dentes ainda bagunçados, né? Mas já prontos para uma fase cirúrgica? A gente criou um dispositivo, uma placa esportiva, em que adaptava nos dentes de baixo do atleta, quando ele ia treinar e quando ele ia competir, e que equilibrava os pontos de contato de cima com os de baixo, e dando também um correto comprimento muscular. E aí esse atleta decolou até um momento em que ele vai poder, ele ainda não parou, ele ainda no auge ainda da carreira, em que ele vai poder parar um pouco para fazer uma cirurgia que ele merece para terminar ali a movimentação e o alinhamento dele. Ótimo. E é interessante isso porque, no caso, está falando de atletas de altíssimo rendimento, mas, ah, Sim. vamos dizer, qualquer criança de 13, 14, 15 anos, grande parte delas adoram bola e mais do que isso, eles têm menos malícia para se proteger, ou seja, os traumas com a bola contra a boca chegam a ser até mais frequentes do que no atleta profissional. E essas adolescentes, vamos dizer, muitos deles usam aparelhos ortodônticos, então acho que as mesmas orientações valem para esses adolescentes que gostam de jogar futebol e que eventualmente estejam fazendo uso desses aparelhos. Né? Ah, sim, exatamente. É aquilo que a gente estava falando. No consultório particular, muitas vezes você consegue sentar e explicar né, para um paciente que seja atleta amador, praticante de esportes, quais são os benefícios dele fazer a movimentação no momento certo, fazer a proteção, porque aí a gente consegue fazer esse trabalho 1 a 1 e todo mundo ganha, sem dúvida nenhuma. Ótimo. E o último ponto que eu queria discutir aqui, pensando nos atletas que eventualmente estejam sujeitos aos testes antidoping. Aonde que existe alguma preocupação no tratamento odontológico? Olha só,
algumas coisas. Nós somos uma área da saúde que prescreve, né? Mas em muitas das especialidades odontológicas, não. A gente não tem necessidade para fazer restaurações, para fazer limpeza, para fazer esses tratamentos das erosões. A gente não precisa uma medicação mais pesada que pudesse causar doping positivo, mas isso já é um diferencial. Se a gente for falar, João, em atletas profissionais, o dentista que atender atleta profissional, ou o médico, né, o fisioterapeuta que atende atletas profissionais, deve deixar o seu atleta profissional ciente de que ele deve procurar um dentista do esporte, sim, porque se ele for fazer uma pequena cirurgia, uma extração, uma raiz, alguma coisa, podem querer passar medicação que pode causar doping positivo, mas às vezes coisas até muito mais simples. Muitas vezes a gente tem lesões com aftas e a medicação mais comum para a afta que o dentista aprende na faculdade é o Uncilon A, em hora base, que é a base de corticoide e que a gente sabe que causa doping positivo. Então, o dentista do esporte está atento ao que ele pode ou não medicar, né, para o seu paciente atleta de alto rendimento, que é o que você estava me perguntando em relação a doping. A gente vai modificar a prescrição cirúrgica de tal forma que não cause doping para os nossos atletas. Agora, isso serve também, eu faço sempre um contraponto, sabe, João? Porque a gente tem que disseminar essa importância da odontologia para atletas tanto profissionais quanto os praticantes de exercícios físicos. Então, eu sempre faço contraponto do alto rendimento, que a gente está falando em doping é só para alto rendimento, mas e para o paciente que não faz testes de doping, mas que é amante da prática esportiva, aí eu tenho uma sugestão também. Aí você pode usar algumas medicações, porque ele não vai passar por testes de doping, mas mais do que isso, a gente tem que olhar para, sempre que possível, não indicar uma medicação. Isso é até um artigo que eu escrevi, que fez bastante impacto, né, na odontologia para pacientes atletas não profissionais, que é assim, João, se eu puder passar uma medicação que não cause sonolência, por quê? O atleta amador, ele trabalha, estuda, né? Às vezes o dia inteiro, e ainda investe um tempo, acorda às 4 da manhã para poder treinar, para depois trabalhar, depois estudar. Então, ele investe o tempo dele, investe um dinheiro comprando uma bike, uma sapatilha, ou fazendo as viagens. Quer dizer, ele investe tanto no seu hobby, e aí chega a gente e dá uma medicação que causa muita sonolência, que atrapalha na próxima semana ou os próximos 15 dias de treino desse atleta. Para quê? Então, o dentista do esporte também tem que estar antenado nisso. Também a gente deve medicar alguma coisa que não cause desconfortos gástricos, que também atrapalham o rendimento do atleta. Então, uma série de características que a gente tem que pensar quando a gente vai medicar tanto o atleta amador quanto o profissional. Legal, acho que vale só chamar a atenção que, para quem não tem essa vivência com doping, é que, segundo a própria Agência Mundial Antidoping, até 70%, mais ou menos, eles estimam que mais ou menos 70% dos casos de doping sejam involuntários, ou seja, o atleta não fez uso de uma substância com o objetivo de ganho de rendimento esportivo, né? E isso não livra ele da culpa, né? Então, quer dizer, o atleta vai ser punido e chamar atenção aqui para os dentistas também, né? Porque muitas vezes o atleta pode, inclusive, acionar judicialmente esse dentista, porque se ele sabe que o atleta que é um atleta que passa por testes antidoping, eventualmente isso é uma negligência, né? Você prescrever uma medicação e ser culpado por esse doping, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que no meu processo de formação de odontologia do esporte, eu fiz todo o processo de oficial de controle de dopagem pela ABCD, exatamente para entender todas essas nuances. Então, um dentista... Então, aí que está uma equipe que atende um paciente atleta. Então, você, o médico, e é por isso que você faz todo esse movimento, né? Você sabe da importância disso. A gente tem que estar calçado de outros profissionais para poder indicar o nosso atleta, falar assim, você precisa procurar isso,
porque senão o seu atleta vai ter um problema de doping e você estava trabalhando ele tão bem, né, João? E não foi você que fez isso, aí ele teve doping porque ele foi no dentista desavisado. E aí, sim, o atleta é sempre o principal responsável, ele vai ser punido e isso não tem mais volta, né? Pode ser uma punição leve, pode ser uma punição maior, pode ser até o banimento daquela modalidade. Mas, para o dentista, algumas vezes cabe uma reprimenda, quando muito. Ou, tá bom, você não pode mais dizer que é dentista do esporte, isso se for dentista do esporte, mas ele pode continuar sendo dentista. Então, para o dentista, a penalidade é nada, é zero. Então, olha a responsabilidade que você atleta, ou que você médico, preparador físico, fisioterapeuta tem que ter, também falando assim, por favor, vai no dentista do esporte, para que a coisa não saia do ritmo. Né? Então, um simples oncilon, que nem eu te falei que se passa, todo mundo indica para uma afta, se ela for ingerida, e se a afta do lado de dentro, ela é ingerida, ela cai na circulação e ela tem um tempo aí para sair da circulação. E pode acontecer desse atleta ser exatamente o atleta que vai que vai cair na testagem, né? Então, e as testagens é interessante, João, porque o atleta pode ser levado, se a gente estiver falando em doping mesmo, de atleta profissional, ele pode... quais são as maneiras de se colocar um atleta em teste de doping durante uma competição. Então, pode ter sido através de uma denúncia, que ele teve um ganho muito rápido, né, de performance, pode ser através da inteligência mesmo, da ABCD, que observou que ele teve esse ganho muito rápido. Agora, algumas vezes é aleatório. Você sabe, João, que às vezes é assim, você chega lá como oficial de controle de dopagem, você recebe ali o atleta que você vai testar. É o segundo lugar da prova de salto em distância. A prova ainda não aconteceu, então é aleatória. Então, aquele atleta que nem tinha motivo para achar que ele ia ser testado, se ele ganhou segundo lugar, ele vai ser testado. Então, para quê? Exatamente para que ninguém se sinta impune. E aí é aquilo que você falou. Então, muitos atletas não fazem uso premeditado, mas eles acabam tendo, quem usa suplementos que foram, né, de alguma farmácia que não tem uma boa procedência, ou alguma medicação que o dentista sugeriu. Então, ele precisa se proteger disso também, sem dúvida nenhuma. Gisele, acho que é legal. Acho que deu para entender bastante um pouco da especialidade e entender que, quer dizer, de fato, o cuidado com a saúde bucal no atleta é tão importante quanto na população em geral, mas existem essas especificidades e aí existe uma especialidade para esses atletas, né? É isso mesmo. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade. Acho que a gente aproveitou bastante esse tempo. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição para a gente trocar, João. Muito bacana esse movimento que você está fazendo de colocar as especialidades que cuidam de um atleta em evidência, para que tanto atletas quanto os outros profissionais da área da saúde consigam saber qual é o arsenal que ele pode lidar, né, para melhorar rendimento, performance dos atletas. Obrigado mais uma vez, Gisele. Eu que agradeço.